Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E essa obra se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 6, que trata do Cristo Consolador. Então, Kardec aqui nos apresenta de forma perfeita, né, o Cristo, Jesus, como o Consolador. E no item 3, que chegamos a ver ontem, mas não falamos sobre ele, porque o item 3 é a transcrição do Novo Testamento de 4 versículos, o versículo 15, 16, 17 e 26 do capítulo 14 do evangelista João. E o item 4 é que Kardec vai então nos falar sobre esses versículos, certo? Não esquecendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é essa, vamos chamar assim, esse ensino que Kardec nos traz de usarmos a doutrina espírita na compreensão do Evangelho. Então é de um valor, de uma preciosidade indizível, não é? Vamos chamar assim. Então o item 3 e o 4, que estão nesse subitem do capítulo, ele se chama Consolador Prometido. Bom, o Cristo é o Consolador, mas o Cristo prometerá um outro Consolador. Esse outro Consolador seria o quê? Se ele é o Consolador, porque ele nos trouxe o Evangelho é a segunda revelação das leis de Deus, o outro Consolador que iria falar do que ele não falou, e iria lembrar coisas que ele falou e que foram esquecidas. Então, este outro Consolador também seria mais uma revelação das leis de Deus. E essa revelação vem com a doutrina espírita, não é? A doutrina espírita que vai ser construída nesse edifício de ensinamentos morais que vão sendo passados à humanidade. Primeiramente, na base está os 10 mandamentos. Depois o Evangelho, que é único, né? É único, no sentido do aprofundamento moral. Nós vamos ter, no terceiro nível deste edifício, a doutrina espírita, que vai nos ampliar o quê? O entendimento do segundo nível. Porque o segundo nível é que é a luz para atravessarmos a sombra que existe ainda dentro de nós. Mas Jesus, porque nos trouxe essa mensagem há 2000 anos e ela precisava ser trazida quando foi, porque iríamos como crianças pequeninas trabalhando como se fosse uma massinha ali, experimentando aquelas notícias, as boas novas, que o Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, em 2000 anos. Então, olhe, para nós exercitarmos, irmos, voltarmos, errarmos, repararmos. E aí, no tempo certo, viria a terceira revelação, nos dando mais condições ainda de entendermos, porque antes não haveria condição de entendermos, não tínhamos discernimento ainda intelectual para isso. Hoje temos. Nós sabemos que costumamos estudar doutrina espírita, que a doutrina espírita nos exige muito em termos de estudo, de reflexão, de visão do mundo espiritual. Ela é muito rica, tem muito conteúdo, e não são todos que conseguem perseverar no estudo doutrinário. Exatamente, na doutrina espírita está aonde? Nos 5 livros codificados por Allan Kardec.
o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Essa é a doutrina espírita. Podemos ainda aprofundar um pouco mais, aliás, estendermos-nos nesse estudo com livros como Obras Póstumas e toda a coleção da Revista Espírita. Então isso enriquece, mas não substitui, porque básico mesmo são as obras básicas, as 5. E aqui nós estudamos a terceira, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos então o item 3 que nos diz: se vós me amais, quem diz isso é Jesus, vós somos nós, né? Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E, bom, isso nós lá atrás, há 2000 anos, porque aí é quando ele faz a promessa do outro Consolador. Se ele fala outro Consolador, quem é o Consolador? Ele está falando de outro, né? Então, o Consolador é ele mesmo, ele que trouxe o Evangelho, ele e o Evangelho são os consoladores, vamos dizer assim. Ele porque trouxe o Evangelho e não trouxe apenas falando, ele trouxe o Evangelho vivido, exemplificou tudo que ensinou. Se vós me amais, desafinei. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Claro, vai permanecer conosco. Na medida em que aprendemos, tudo que aprendemos é incorporado em nós, certo? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. O que é interessante, não é? É que, entre tantas coisas interessantes, a doutrina espírita foi trazida por uma falange, não é? E de espíritos, não foi uma pessoa como foi com Jesus, ou mesmo dos 10 mandamentos que nós tivemos, embora também tenha sido trazido pelos espíritos, foi um fenômeno de efeito físico, não é? As leis foram gravadas na rocha, mas Moisés, ele não apenas carregou as tábuas, ele foi o fiel depositário para fazer cumprir aquelas leis naquele povo que era monoteísta, de um Deus só, mas estava saindo de um tempo longo como escravos no Egito, onde ali foram assimilados vários hábitos, costumes e cultura, inclusive muitos já tinham essa tendência já a adorar deuses de forma animal, como era lá no Egito. Então, Moisés teve que ser muito firme, porque só dizer assim, olha, esses são os 10 mandamentos e é isso aí, nada ia acontecer. Em 2 semanas, aquelas pedras tinham virado pó no canto. Ele fez um outro rol de leis, as leis mosaicas, que ele exigiu que fossem cumpridas tanto quanto as outras e vistas como sagradas tanto quanto as outras, porque era necessário submeter o povo primitivo, né, que éramos há 3.500 anos atrás. Então, depois disso, nós tivemos a figura de Jesus, mas na terceira revelação, Kardec foi só o codificador e os médiuns foram apenas os instrumentos. Todo o conhecimento veio do mundo espiritual. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo são as vozes dos espíritos superiores. Esse é o Espírito Santo, não é? Não é um único espírito. Então, o Espírito Santo são os espíritos superiores que se fazem ouvidos na Terra. Então ele diz aqui, o Espírito, mas ele no início, daqui depois ele vai falar do Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. E é interessante porque é exatamente assim que se revela vamos chamar assim, o responsável pela falange que trouxe, a falange do Espírito de verdade, exatamente esse
que Jesus havia dito que viria. E que é o próprio Jesus, não é? O Espírito de verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. É isso que falamos. Na medida em que passamos a viver a mensagem, não apenas a sabê-la, a vivê-la, ela estará conosco para todo sempre. Fará parte de nós e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, as vozes do alto, não é? Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, veja bem, duas características do Espírito de verdade e desse Santo Espírito, né? que é o outro Consolador. Ele tinha duas características, uma de fazer lembrar o que houvesse sido esquecido, ou seja, fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito e vos ensinará todas as coisas. É claro que quando se diz todas as coisas, é todas as coisas que temos a condição de aprender. Bom, quando vieram os 10 mandamentos, vieram todas as coisas que aquela humanidade tinha condições de aprender. Que estamos ainda aprendendo os 10 mandamentos até hoje. Depois veio o Evangelho, com a revelação que nós tínhamos condições de aprender. Era tudo que podíamos naquele momento. Depois, quando estávamos mais um pouco amadurecidos, nos veio mais um pouco do tudo, porque a verdade, até quando nos será revelada a verdade? Até a pureza de espírito. O que sabe um espírito puro e o que sabemos nós? Nós sabemos tudo que temos condição de saber. Quando um aluno entra num determinado ano na escola, ele vai aprender tudo daquele ano. Mas ele também vai ter que estudar. Mas o programa está lá. O que o programa contempla? Tudo que aquele ano permite que um aluno naquela faixa etária possa aprender, não é? E que depende do que foi trazido no ano anterior, não é verdade? Assim também com as leis de Deus. Então vejamos, pelo menos aqui, não é, o início do item 4, quando Kardec começa a falar sobre esses versículos. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido, se não em todo, claro, em parte. E ele continua dizendo: o Espiritismo vem no tempo marcado, ou seja, marcado pelo alto, claro, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição da revelação da doutrina espírita, já falamos, não é? A falange do Espírito de verdade. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. Então o Espiritismo não usa parábolas. O Espiritismo já vai falando realmente sobre a essência das coisas que nós, claro, temos condições de entender. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Mas isso vai acontecer na espiritualidade. O fim útil é o nosso crescimento moral, não é? E uma causa justa é exatamente o que ficou para ser feito no passado e não foi, e vai ter que ser complementado depois.
Então, o fim justo de todas as dores é o nosso crescimento moral. E o fim das dores, se não acontecer aqui, vai acontecer. É todo um processo. A gente só tem que ficar tranquilo e fazer a nossa parte hoje. Né? E ele continua. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Sim, um mundo de provas e expiações. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são, como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura, então os sofrimentos, né, são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer, mereceu passar pela dificuldade, porque uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Sofrimento, para uma mesma dor, duas pessoas podem ter dois sofrimentos diferentes para a mesma dor, não é? Mas, independente disso, não podemos exigir que uma dor não nos faça sofrer. E as provas e as expiações muitas vezes nos levam a sentir essa dor, até porque dói a gente ter que negar os nossos vícios, essa reforma interior de transformarmos nossos vícios em virtudes não é fácil, não é? Eu vou só terminar, porque senão amanhã eu vou ter que trazer do início aí, né? Então eu vou terminar. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo, sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Se esforça, né? E precisamos, né? Aprender a vivermos sem ficarmos nos lamentando, nos sentirmos vítimas. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. Olha que maravilha. Por que isso não acontece comigo? Por que eu não tenho essa fé inabalável? Porque eu estou construindo esta fé inabalável. Tudo é um processo, nós dizemos aqui, né? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Ainda temos dúvidas no momento das dores? Vamos refletir mais sobre a importância da doutrina espírita na nossa vida e o quanto ela nos revela. Vamos nos assenhorear mais dessas verdades, não é? E ele diz aqui, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-lhe ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, dos sofrimentos terrestres. Se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência e a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Então vale a pena, porque eu sei que isto vai passar, e depois que isto passar, eu vou realmente estar em plenitude. Ou pelo menos vou me sentir muito melhor do que me sinto agora. E todas essas realidades e essa verdade é muito bem esmiuçada em toda a doutrina espírita. Não é apenas uma obra, precisamos estudar todas as obras, não é? Vejamos então. Certo. E aí, terminando, nós temos: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É isso, o Espiritismo é o Consolador prometido. Nos traz fé
nos traz esperança. Vamos mergulhar e banhar nessas águas, nos banharmos nessas águas, a fim de enfrentarmos melhor as lutas do nosso dia a dia, as boas lutas do nosso dia a dia. Até amanhã com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.